E aí pessoal, aqui o Wilker Costa com vocês, gravando mais uma aula aí para o nosso canal no YouTube. Mas antes eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação aqui nessa aula e também pedir desculpas pelo meu sumiço no ano de 2015. Confesso que eu deixei o canal WWeb e também o blog WWeb um pouco de lado, mas não foi por querer, mas pelo simples fato de não ter tido tempo suficiente para vir aqui atualizá-lo, coisa que ficou no passado. 2015 já foi. Estamos em 2016. Eu estou com novas metas, novos planos, e uma delas é trazer novas aulas para o canal, novos artigos para o blog e novos cursos que abrangem essa questão tecnológica, essa questão de trazer todo esse embasamento prático e teórico para vocês que fazem parte do mundo tecnológico, vocês que querem aprender, vocês que são autodidatas e que querem consumir um conteúdo de qualidade. Então se inscreve aí no meu canal, se inscreve lá no blog e fica ligado, porque nas próximas semanas, nos próximos meses de 2016, eu vou estar trazendo aí bastante conteúdo de valor para todos vocês, ok? Dito isso, vamos à aula de hoje, que é justamente falando sobre o PHP. O que é PHP, o que é o PHP e como funciona isso, né? Como funciona o PHP. Essa parte aqui é a parte funcional do PHP. Vou explicar de forma bem resumida o seu funcionamento e também um pouco da parte histórica do mesmo. O PHP, para quem não sabe, é uma linguagem de programação web, que trabalha a parte web, né? A parte de internet, que surgiu basicamente de uma carência vivida das páginas que eram criadas em HTML. Rasmus Lerdorf viu, né, naquele tempo já existia internet, quando ele criou, em 1994, mais precisamente falando. Ele viu a necessidade de criar algo que possibilitasse trazer esse dinamismo para as páginas web. E foi do PHP que ele trouxe essa solução, a capacidade de dinamizar todo o processo de criação de páginas. Praticamente eu consigo embutir HTML dentro do PHP, e é principalmente por isso que eu consigo dinamizar todo o processo de criação de páginas web. Então, resumindo, o PHP ele é o quê? É uma linguagem de programação web que trabalha do lado servidor e tem a função de dinamizar o processo de criação de páginas web. Antes do PHP, não tinha como eu criar um formulário de contato e deixar ele funcionando perfeitamente bem. Por quê? Porque não tinha como dinamizar esse processo. Não tinha como eu criar um contador de visitas, por exemplo, não tinha como também. Não tinha como eu criar um sistema de cadastro de clientes, um sistema de cadastro de livros e tudo mais. Toda essa parte dinâmica não era possível antes do PHP. Depois que o PHP surgiu, depois que o Rasmus Lerdorf trouxe essa tecnologia e essa mesma tecnologia foi aprimorada ao longo dos anos, nós temos agora a oportunidade de aprender uma linguagem servidora, trabalhar de forma prática e fácil e fazer com que os nossos sites, os sites dos clientes, sejam profissionais ao ponto de serem totalmente automatizados. Tranquilo? Então o PHP traz essa funcionalidade, traz essa praticidade consigo, ok? Outra coisa bastante interessante do PHP é justamente a questão de ser totalmente livre. O PHP você não precisa pagar nada para utilizar ele. Você baixa um servidor web, pega um ambiente de desenvolvimento aí, um IDE, por exemplo, e começa a codificar, sem precisar pagar nenhum centavo. Então, por exemplo, o cliente chega para você e quer desenvolver um site. O único trabalho que você vai ter é aprender a linguagem, saber a linguagem e desenvolver o site. Isso, você vai perder o quê? Só o tempo que você necessitará para estudar a linguagem, para aprender a mesma. Fora isso, você não vai precisar pagar nada. Nós temos uma comunidade ativa de desenvolvedores, então o PHP, como eu já falei, é uma linguagem que é muito popular, né? Muito popular, muitos sites aí famosos utilizam PHP como linguagem de desenvolvimento, tipo Facebook. O Facebook é uma rede social bastante conhecida e utiliza o PHP em sua base de desenvolvimento, né? Outra coisa interessante também é que essa mesma comunidade, ela sempre está se atualizando, ela vai trazendo novas melhorias para a linguagem. A questão da segurança também é bem impactante, eles sempre tentam evitar e corrigir os bugs que a linguagem traz a cada nova atualização. Então, o PHP, por ser livre e por disponibilizar o código, por ser código aberto, as pessoas que detêm um pouco mais de conhecimento sempre vão aprimorar a linguagem, sempre deixando ela da melhor forma possível e trazendo sempre na sua base o profissionalismo que se exige. Ok? Foi criado em 1995, como já falei, pelo Rasmus Lerdorf. Ele viu uma carência nas páginas HTML e resolveu criar por conta própria um script que possibilitasse, por exemplo, a inserção de um contador de visitas dinâmico dentro de uma página web. A partir daquela carência foi que ele começou a desenvolver a linguagem e outras pessoas começaram a ajudá-lo
nessa implementação. E aí surgiu o PHP que nós conhecemos hoje. Ok? Atualmente ele está na versão 7, a versão mais atualizada possível. Muitas pessoas trabalham na versão 5, ponto alguma coisa, mas nós já temos a versão 7 do mesmo, ok? É procedural e também é orientado a objetos. Você pode trabalhar tanto de forma procedural ou de forma orientada a objetos. O mais recomendável é a orientação a objetos, justamente pela questão de flexibilidade no código e reaproveitamento também desse mesmo código aí no seu projeto. A maioria dos CMS que existem atualmente na internet utilizam PHP. Exemplo, WordPress, Joomla, né? Vários softwares aí de desenvolvimento de lojas virtuais também utilizam PHP, como o OpenCart, o PrestaShop, o Magento. Todos utilizam em sua base, em seu núcleo, o PHP como linguagem nativa, ok? Então, como vocês podem, só por aí você tira que o PHP é uma linguagem muito boa, linguagem que muitas pessoas utilizam, e que se você ainda não teve contato com a mesma, você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei pela mesma aí, certo? Então, podem ter certeza disso. Outra coisa são as redes sociais, né? As redes sociais também utilizam o PHP em sua base de desenvolvimento. Uma curiosidade que muitas pessoas me procuram e perguntam, né, para ver se eu realmente sei o que é o significado das siglas PHP. Originalmente, isso aqui era Personal Home Page, né? P de personal, H de home e P de page. Originalmente, quando ela foi criada, a sigla representava isso daí. Mas com as atualizações, as novas versões e as novas pessoas que adentraram na especialização da linguagem, colocaram uma nova significação para as letrinhas. O P de PHP, o H de hipertexto e P de pré-processo. Pré-processador de hipertexto, beleza? Então, se alguém te perguntar agora, fulano, quem foi que criou o PHP? Foi o Rasmus Lerdorf, em 1995, justamente pela carência que ele viu em algumas páginas HTML, a questão do dinamismo que ele procurava não existia. Foi aí que ele mesmo, por conta própria, criou um script que possibilitasse esse dinamismo. Beleza, fulano, qual é o significado das siglas PHP? Você fala, o P vem de PHP, o H de hipertexto e o P de pré-processo. Tranquilo? Então, isso aqui é o PHP. É uma linguagem de programação web que trabalha do lado do servidor, que tem como principal funcionalidade trazer, né, a principal responsabilidade do PHP é trazer essa questão de dinamismo, dinamização de páginas web. Ok? E quando você começar a se aprofundar na linguagem, você vai ver que realmente a linguagem tem seu aspecto dessa dinamização, como criação de formulários de contato, interação com o banco de dados. Tudo isso vai ser possível com o PHP. Por exemplo, o usuário se cadastra no formulário do seu site, aquele contato, como você está trabalhando com o PHP, ele vai ser armazenado no banco de dados. E o PHP te oferece isso, essa questão de trabalhar com bancos de dados, o MySQL, por exemplo, que é o principal deles. Aí você vai poder armazenar contatos do banco, vai poder consultar o banco, tudo isso via o PHP com o MySQL. Tranquilo? Dito isso, nós precisamos entender como é que funciona o PHP. Né? Como eu falei, o PHP é uma linguagem servidora, mas muitos não sabem como é que funciona o processo de envio e solicitação de dados nesse servidor e no cliente. Então vamos entender aqui como é que funciona esse processo. O primeiro passo é sabermos que nós temos aqui a linguagem PHP, correto? Como núcleo, no nosso diagrama nós temos o PHP. Só que, imagine o seguinte, esse cliente, esse computadorzinho aqui em cima, é você. Você está lá no cliente, acessando a internet, navegando e tal, e você coloca lá na barra de endereço, na URL, o endereço do meu site, www.blog.wlconsultoria.net. Você está fazendo uma requisição via o navegador que você está utilizando para um servidor. O servidor, no caso, é um servidor que está alocando o site blog.wlconsultoria.net. Então, o cliente ele faz uma requisição para o servidor, no qual o site está alocado, e esse servidor ele vai tratar a informação, ele vai reunir as páginas web que estão alocadas dentro dele, né, vai fazer essa requisição, e vai solicitar ao PHP. Né, dependendo da solicitação que você fez, ele vai solicitar ao PHP para fazer essa questão de fluxo de dados.
Então o PHP ele vai analisar o que está sendo pedido, se está sendo pedido arquivos, se está pedindo arquivos do banco de dados, dados do banco de dados, ou se está pedindo páginas HTML. E uma só requisição, por exemplo, se o meu site estiver trabalhando com banco de dados, o PHP trabalha, né? O PHP faz o pedido ao MySQL, o MySQL retorna com as informações, as páginas HTML do meu site são requisitadas pelo PHP, então as páginas são trabalhadas no fluxo de dados, então o PHP pega os dados do banco, pega os dados HTML das páginas HTML e os arquivos pedidos e retorna para o servidor. Daí o servidor, com as informações que são realmente necessárias para a renderização do site, envia as informações para o cliente. E assim o cliente vai receber lá as páginas HTML, com os dados do banco de dados, tudo bonitinho. Isso só foi possível por quê? Porque o PHP fez todo o processo de transferência de dados entre o servidor e o cliente. Will, se eu não tiver o PHP aqui, como é que o HTML vai funcionar? Funciona, só que você não vai ter a questão de você extrair dados do banco de dados, você não vai ter a questão de poder possibilitar ao seu usuário um envio de dúvida no formulário de contato, ou até então o cadastro daquele usuário dentro do seu sistema de login, por exemplo. Então tudo isso é possível só com o PHP. O PHP vai trazer essa interatividade e esse dinamismo para as suas páginas web. Okay? Repetindo, o cliente faz a solicitação ao servidor que está alocado no site, o servidor vai pegar as informações que foram pedidas pelo cliente, vai solicitar, por exemplo, a linguagem servidora, que é o PHP. O PHP vai fazer todo o processo de buscar no banco de dados, buscar as páginas HTML e buscar os arquivos que estão sendo pedidos e reenvia para o servidor. O servidor, com a informação que foi solicitada pelo cliente, reenvia para o cliente a informação pedida. No nosso caso, a renderização do blog www.consultoria.net. Tranquilo? Só que o cliente, você pode estar até imaginando essa situação somente agora. Só que isso é feito de forma muito rápida, né? O PHP trabalha aí de uma forma que ninguém vai perceber esse delay. É muito rápido. Então o cliente solicita informação, o servidor manda o PHP faz o fluxo de dados lá, pega a informação toda reunida, joga para o servidor joga para o cliente. Tranquilo? Então é dessa forma que funciona uma linguagem servidora, uma linguagem do porte do PHP, trabalhando do lado do servidor. Wilker, outra dúvida que muitas pessoas me perguntam, e quando eu estou programando PHP, existe a possibilidade de as pessoas visualizarem o meu código-fonte? Não. Por quê? Porque o PHP ele trabalha do lado do servidor. Mesmo que você dê um Ctrl+U para verificar o código-fonte, você não vai ver o PHP. Por quê? Porque o PHP ele gera HTML. Você, ao trabalhar com o PHP, automaticamente ele vai gerar códigos HTML. E como ele trabalha do lado do servidor, você não vai ter acesso ao servidor sendo o cliente. O máximo que você vai ver são códigos-fontes de HTML, CSS e JavaScript. Isso porque o JavaScript é uma linguagem que trabalha do lado do cliente, ok? Então, se você estiver com medo de utilizar o PHP porque o seu código-fonte vai estar exposto, tire isso da mente. Isso é até uma coisa meio noob mesmo, meio leigo, mas isso a gente está aqui para aprender. O PHP trabalha para o servidor, portanto, não vai ter a mínima possibilidade de a pessoa clicar para abrir o código-fonte e visualizar o código-fonte de PHP, a não ser que ele invada o seu servidor e vá buscar as páginas de PHP que você criou. Tranquilo? Então, dito isso, espero eu que vocês tenham compreendido o que é o PHP e que vocês tenham também entendido como é que funciona o processo de recuperação e a questão de solicitação de páginas web dentro de um servidor web. Revisando, o PHP é uma linguagem servidora, uma linguagem web de programação que trabalha do lado do servidor, que tem a função de trazer a dinamização de páginas web, sempre trazendo de forma dinâmica, né? De forma dinâmica as páginas web que você está trabalhando. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Se você não entendeu alguma coisa, por favor, deixe o seu comentário abaixo. Se não se inscreveu, se inscreve aí no meu canal, que eu estarei à disposição para ajudá-lo aí no que for preciso. Nas próximas semanas estarei gravando novas aulas de PHP, dessa vez tratando dessa questão de variáveis, constantes e tudo mais. Outra coisa importante, que eu não posso deixar de passar para vocês nessa aula, é o seguinte: como é que eu crio um programa em PHP? Né? Vou falar isso agora porque a gente já vai agora. Ainda nessa mesma aula eu vou abrir a minha tela do computador e mostrar para vocês como é que eu inicio um programa em PHP. Ó, para trabalhar com PHP, primeiramente você vai precisar de quê? De um servidor web. Né? Se você não tiver um servidor web, você não vai poder programar em PHP.
beleza? Wilker, eu não tenho um servidor web, como é que eu faço? Você pode emular na sua máquina localmente um servidor web, baixando alguns programas que possibilitam isso, como o AMP Server, né? O AMP Server é um dos mais utilizados. Pode baixar, por exemplo, também o Easy PHP, também é um servidor web local que você pode baixar e instalar. Eu não vou explicar esse processo, basta você colocar no Google como instalar, baixar e instalar o AMP Server, que lá tem vários tutoriais que vai te ajudar bastante nesse processo, ok? O AMP Server é um pacote que já traz o Apache, que é o servidor que vai ser necessário para você rodar programas em PHP, né, scripts em PHP. Vai ter uma SQL também já embutido para você trabalhar com banco de dados e o próprio PHP. Beleza, você baixou o AMP Server, já está trabalhando lá com os arquivos em PHP e quer dar um Hello World, né, já para começar o desenvolvimento em PHP. Porque muitas pessoas, quando começam a nova linguagem, elas têm um desafio de colocar Olá Mundo para testar o ambiente de desenvolvimento. Né? Então a gente vai fazer isso aqui, mas já a gente vai fazer lá na nossa máquina, aí, na minha tela aí do computador, tranquilo? Para começar a trabalhar com PHP, você tem que inicialmente informar a página que você está trabalhando com PHP, certo? Como é que você vai fazer isso? Você vai, sinal de menor, ponto de interrogação, certo? E também você vai fechar aqui, ó, PHP, sinal de interrogação menor. Com isso daqui, você já tem, aqui dentro, você já vai começar a trabalhar com os códigos em PHP. Se você estudar HTML, sabe que você vai ter que abrir tag e fechar tag para poder ser reconhecido o HTML. A mesma coisa no PHP. Para que o PHP possa ser reconhecido, você vai ter que fazer esse sisteminha aqui, ó, sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, fecha o ponto de interrogação, sinal de maior. E aqui dentro, você vai ter que colocar todos os códigos PHP que você vai utilizar no decorrer do processo de desenvolvimento do seu projeto. Então, tudo que estiver aqui fora não vai ser reconhecido como código PHP, só o que estiver aqui dentro, entre a abertura e o fechamento do código. Tranquilo? A mesma coisa HTML. HTML a gente tinha o quê? A gente tinha a abertura da tag, e tudo que estivesse dentro da tag, antes do fechamento, seria reconhecido. Não era assim? Então, a mesma coisa funciona com PHP. Você vai ter que abrir o PHP com sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, e fechar lá no final, depois que você tiver escrito tudo em PHP, com o sinal de interrogação e o sinal de maior. Sendo assim, depois que você fizer isso aqui, você vai poder fazer o seguinte, né? Ó. Depois que você abriu o comando de abertura do PHP e fechou ao mesmo tempo, você vai poder dar um Olá Mundo. Como é que eu dou um Olá Mundo em PHP? Simples, ó. Você abriu o PHP, lembrando sempre da tag do comando de abertura, e aqui dentro você vai fazer o quê? Você vai dar um eco, né, ó. Comando aí, eco, abre aspas duplas, Olá Mundo. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula, e aqui no final você fecha o comando PHP. Tranquilo? Ó. Abriu o PHP, sinal de menor, ponto de interrogação, PHP, deu um eco. Esse eco é uma palavra reservada da linguagem. Tá? Implica dizer que é justamente para printar na tela a informação entre aspas. Então, quando você der um eco em PHP, você está querendo dizer para o servidor que você vai printar alguma coisa na tela do seu cliente. Então, eco, aspas duplas, olá, mundo, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula, e ao final você fecha o comando PHP, ó, ponto de interrogação e sinal de maior. Então, basicamente é isso daqui. Depois que você fez isso aqui, Ctrl S para salvar ou salvar o arquivo, vai lá no navegador, dá no F5 e automaticamente você vai ver na tela lá o Olá Mundo em PHP, tranquilo? Aí a gente vai fazer a experiência agora, na continuação do nosso vídeo, para que você possa ver realmente de forma efetiva como é que se dá um Olá Mundo em PHP, tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido e agora vocês aí na continuação do nosso vídeo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui nessa aula sobre PHP, né, de como é que funciona e o que é o PHP, eu vou mostrar para vocês agora como criar uma página em PHP e dar um Hello World, né, o Olá Mundo aí, como eu fiz agora no finalzinho do nosso vídeo aí, onde eu mostrei na lousa aí como é que se fazia. Então vamos lá. O primeiro passo é vocês
terem um ambiente funcionando dentro do computador de vocês. Eu não vou ensinar isso nessa aula, possa ser que eu ensine em outra. Lá no blog tem um artigo ensinando como fazer com o Easy PHP. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, mas eu estou utilizando o AMP Server. Para poder funcionar, eu tenho que vir aqui, ó, clicar 2 vezes, sim, e esperar o AMP Server ativar o meu servidor. Ó. Por enquanto ele está offline, ok? Quando esse símbolozinho aqui ficar verde, é porque já está funcionando e eu já posso localizar dentro do meu navegador o meu servidor local. Tranquilo? Ó, ficou verde. Então, ao acessar aqui, por exemplo, o Firefox, eu vou poder acessar a raiz do servidor local aí do meu computador. Basta eu apenas vir aqui e colocar localhost 8080. Eu vou ter acesso aí a todas as pastas dentro do meu servidor, né? Essas pastas aqui estão localizadas dentro desse caminho, ó. Meu computador na partição C, na pasta WAMP, na pasta www. Eu criei uma pasta aqui chamada aulas, onde é a pasta que eu vou colocar a minha página que eu vou criar agora aqui para vocês. Tranquilo? Ela está vazia por enquanto e eu vou aqui entrar na mesma, certo? Ó, aulas. Beleza, não tem nada aí dentro da pasta ainda, eu vou criar com vocês aqui para que vocês possam entender até meio que de forma simples essa questão aí das páginas. Então eu estou aqui com o Sublime Text, que é o software que eu utilizo para criar minhas páginas em PHP. O primeiro passo é eu salvar essa página aberta aqui, ok? Ó. New File. E vou salvar ele. Ó. Vou lá na pasta C. No AMP. www. Na pasta aulas, eu vou colocar aula1.php, certo? Tenho que salvar com a extensão .php para que a página seja reconhecida como um arquivo em PHP, tranquilo? Então, se eu for lá na minha pastinha agora, eu tenho um arquivo em PHP, ó, tá vendo? Arquivo PHP. Só que para que esse arquivo possa funcionar, ó, pronto, eu já tenho aqui aula1.php. Se eu abrir, eu não tenho nada ainda nesse arquivo, mas o mesmo já está sendo reconhecido como um arquivo em PHP. Para que eu possa dar um hello hoje, o que é que eu faço? O que foi que eu falei no finalzinho do vídeo? Eu tenho que vir aqui, sinal de menor, né? Interrogação, PHP, e para fechar a mesma coisa, interrogação e o sinal de maior. Feito isso, eu vou dar uma quebra de linha e tudo que estiver entre esses dois comandos, o comando de abertura e o comando de fechamento, vai ser considerado código PHP. Por isso eu vou dar um eco aqui, ó. Eco, aspas duplas, ponto e vírgula para não esquecer. Sem um ponto e vírgula não vai funcionar, vai dar erro. Eu vou dar aqui, olá, mundo. Vou dar o Ctrl S para salvar, ou você pode vir aqui e salvar direto, ok? E agora eu vou na minha página lá e vou dar um F5, vou atualizar, ó. Beleza? Ó. Olá, mundo. Apareceu esse caractere estranho aqui porque eu estou colocando aqui um acento. Quando você estiver trabalhando com páginas HTML, aliás, páginas PHP e utilizando HTML, você pode usar o MetaChar7 ou TF8 para justamente acabar com esse errozinho aqui da acentuação, ok? Vou colocar aqui o Azinho aqui, olá mundo, salvar, F5, tranquilo? Então vocês podem observar, o meu arquivo aula1.php ele já está sendo reconhecido pelo meu servidor web local e já está sendo reconhecido como um arquivo PHP, né? Então o olá mundo está funcionando bonitinho e funcional. Lembrando sempre que você deve abrir o PHP e fechar o PHP e nunca esquecer o ponto e vírgula, tranquilo? Então espero que vocês tenham compreendido a aula aí. Qualquer dúvida podem me procurar, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo, ou então vão lá no blog e me procurem também, que eu estarei à disposição de todos vocês, ok? Nas próximas semanas, como eu já falei no início do nosso vídeo, eu vou estar gravando novas aulas de PHP, com algumas coisas referentes a variáveis, constantes, matrizes e, consequentemente, fazendo alguns programinhas aí bem bacanas, alguns sisteminhas web aí bem dinâmicos para que vocês entendam super bem o conceito de utilização do PHP, ok? Forte abraço, sucesso, fiquem com Deus e até a próxima.